financeiro receber um boleto novo, vai lembrar de consultar o jurídico antes de pagar? Ou vai consultar você? Você vai se lembrar de perguntar para o jurídico se precisa pagar? Esse é o 48º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócio, sempre a partir de um artigo científico. Todo domingo às 18h59 no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E a pesquisa que eu selecionei foi feita em Belo Horizonte e à medida em que eu fui lendo, me lembrei de uma situação muito fácil de evitar, mas que depois de 3 anos não havia sido possível conseguir solucionar o caso. Envolve 2 decisões administrativas que você precisa ter atenção. A primeira é em relação às pessoas que trabalham com você. Como que você monta a sua equipe? Porque você pode decidir contratar como CLT, ou seja, é um empregado e boa parte das condições do contrato de trabalho é a legislação que define, então não tem tanta margem para negociação. Ou você pode contratar como prestador de serviço. MEI, PJ, terceirização, você pode dar o nome que você quiser. O contrato é mais flexível e também existem ali condições contratuais que você vai precisar negociar de tempos em tempos. As grandes empresas, elas dizem, geralmente nos contratos, elas colocam uma cláusula social em que você precisa declarar como prestador de serviço que o pagamento mensal que você recebe não ultrapassa 20% do seu faturamento mensal. Com essa cláusula, dá para presumir, pelo menos é uma conta que eu faço, que se você tiver menos do que 6 clientes fixos, não está tão saudável assim a sua atividade empreendedora. Além disso, se na sua equipe tem alguém que te atende mais do que 6 horas por semana, isso também já é um indício de que essa pessoa está trabalhando para você e depende economicamente de você. E é um contexto que merece atenção. Então, o que aconteceu? Numa determinada empresa, eles resolveram profissionalizar a equipe e trouxeram para o administrativo e financeiro quem já tinha vivência em empresa grande. Essa pessoa, quando olhou um boleto que precisava pagar de contribuição confederativa, brecou e falou, não, isso aqui não precisa pagar. E aí não existia processo de consulta para o jurídico. Ela simplesmente ligou para o empreendedor que tinha contratado e falou, olha, isso aqui eu tenho certeza, a contribuição confederativa não precisa pagar, não vou pagar, tudo bem? E o cara falou, tudo bem. No ano seguinte, veio a notificação, é aqui em São Paulo, para protestar. Quem protesta não precisa ter nenhum pagamento, então o protesto em São Paulo ele é bem mais fácil do que nos outros estados. Veio aquela notificação dizendo que haveria um protesto daquele boleto em 48 horas. E aí vieram me perguntar se realmente estava errada ali o entendimento de que contribuição confederativa não era devida. Eu falei, olha, contribuição confederativa realmente ela não é obrigatória. Mas, e aí eu entrei em contato lá com o pessoal que ia fazer o protesto, nos anos anteriores já havia sido paga. E se já havia sido paga nos anos anteriores, eles entendiam que estava sindicalizado. Então, você não é obrigado a se sindicalizar, mas uma vez que você assuma que você quer fazer parte de uma confederação,
você primeiro precisa cancelar sua inscrição para depois parar de pagar. Ou seja, naquele primeiro ano, quando a gente percebeu que estava pagando algo que não precisava e o valor não era muito alto, daqueles que um administrativo tem alçada para decidir, mas também a empresa não estava rasgando dinheiro. Então, naquele ano, nós tivemos que pagar o anterior com multa e daquele ano corrente. E aí, se pediu para cancelar a inscrição. E eles disseram que o período para cancelar, de acordo com o estatuto deles, era um período X, lá acho que era novembro, outubro. Não ficou sobre minha responsabilidade lembrar que tinha que cancelar a inscrição. Mas a equipe mudou nesse meio tempo e esqueceram de fazer isso. No ano seguinte, mesma história. Veio o boleto, pagaram e aí, em algum momento, em uma reunião, o dono da empresa se lembrou, perguntou, foram pesquisar, já tinha sido pago. Ou seja, mais um ano para se lembrar o mês em que podia cancelar lá a inscrição para que no ano seguinte não viesse a cobrança. Daria para questionar juridicamente e no judiciário para questionar? O valor era muito baixo e não é a minha linha de conduta profissional. Acho que lição aprendida, toca para frente, vamos criar um fluxo para que o financeiro questione o jurídico sempre que aparecer algum boleto novo ou alguma operação financeira que não foi feita anteriormente. Essa sempre é a minha instrução. Agora, por que esse tipo de situação acontece? Na hora de formar as equipes. Porque você pode escolher que você quer ter empregados, ou seja, um contrato com base na CLT, e a legislação já regula boa parte das cláusulas contratuais, é um contrato mais engessado, tanto para você quanto para a pessoa que trabalha para você, ou você pode contratar prestadores de serviço. Esses prestadores de serviço, quando eu comparo com a situação das cláusulas sociais que as grandes empresas exigem, que é de você declarar que aquele contrato corresponde a menos de 20% do seu faturamento, se essa pessoa não tem 6 clientes pagando diretamente para elas, para ter um percentual inferior a 20%, né? Se ela te atende mais de 6 horas por semana, isso já é um indício que ela depende economicamente de você. E aí, para ela, vai ser importante, de tempos em tempos, negociar como que o contrato é reajustado. Você não vai reajustar da mesma forma que é feito da CLT. Essa pessoa está assumindo o risco do seu negócio junto com você. É presumido, por não ter direitos trabalhistas, por ela estar assumindo esse risco, que ela ganhe mais. Só que na prática, como isso está acontecendo? Profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e não conseguem ser CLT, acabam aceitando como MEI ou como um contrato terceirizado funções que exigem um conhecimento mínimo de procedimentos e do dia a dia. E se você não dá treinamento para essas pessoas, e às vezes não pode dar, porque são funcionários de um prestador de serviço terceirizado, né? E se você tiver ali frente a frente dando ordens, pode acabar confundindo com uma relação de emprego com você. Se você não faz isso, cada um faz de um jeito. Você perde um procedimento e o tempo depois para resolver situações que não precisavam ter existido, esse é um tempo muito grande que é perdido e dificilmente os gestores contabilizam quanto que o advogado, quanto que o financeiro, quanto que outros funcionários perderam das atividades do dia a dia para conseguir resolver um problema
porque foi feita uma economia na hora de montar a equipe. Na pesquisa que eu selecionei hoje, eles estão chamando atenção para a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, em que mudou várias questões, entre elas que agora a contribuição sindical não é mais obrigatória para o empregado. Não ser obrigatória para o empregado não significa que você possa querer pressionar o empregado para não se sindicalizar. Até porque, pensando nesse contexto de equipe, é uma mão na roda ter um sindicato para negociar coletivamente com todo mundo o mesmo reajuste, a você ter que contratar alguém para ficar negociando o contrato de cada um dos prestadores de serviço. Você tem braço para negociar todos os anos o contrato de cada pessoa que trabalha para você? Provavelmente não. Então, essa aversão ao sindicato, eu, quando era funcionário, participei de 2 sindicatos diferentes. Como advogado, eu posso trabalhar em qualquer empresa e eu vou ter que me sujeitar às negociações do sindicato do setor ali daquela empresa, do empregador. E as atuações dos sindicatos são bem distintas. Então, nesse sentido, quando um sindicato é mais atuante, você até consegue tirar a responsabilidade dos seus ombros em relação a uma negociação salarial, por exemplo. É claro que as condições de trabalho vão muito além do salário. E se você também está num setor em que as negociações sindicais são mais fortes, mais robustas, isso pode ser um diferencial para que uma pessoa prefira trabalhar na sua empresa e não em outro setor. Por maior que sejam os problemas dos sindicatos, eles são úteis, porque é uma única negociação anual que vai abranger vários contratos. Se você tiver vários PJs, a negociação com um pode acabar atrapalhando com o outro, e se a economia do país cresce, quem é PJ vai procurar outro cliente. Quem é CLT já tem um perfil mais engessado, menos ambição, digamos assim, na hora de ficar na sua empresa. Um plano de carreira mantém um seletista. Um plano de carreira você não pode oferecer por um PJ. PJ é o valor que você está pagando, que vai fazer com que ele fique ali. Porque condições de trabalho você oferece para CLT, não para PJ. Então, vale a pena ter esse critério, pensar na atividade que você vai terceirizar, se ela faz sentido realmente ser terceirizada e você ficar de uma hora para outra sem saber como que aquela pessoa trabalhava, porque só te entregava ali o serviço e pronto, ou se é o caso de contratar como CLT para você ficar com um resguardo maior, caso, por exemplo, a economia do país comece a crescer e você, de uma hora para outra, ficar sem aqueles prestadores de serviço querendo continuar o contrato com a sua empresa. Eu não sei se você tem critérios claros para definir quem vai ser funcionário e quem vai ser prestador de serviço, e se nos seus contratos existem travas para que você não fique na mão de uma hora para outra. Qualquer dúvida em relação a esse assunto ou a outros contratos, comenta aqui ou me manda mensagem pelo Instagram, que pode ser assunto de um outro vídeo, e eu também posso te auxiliar para tomar melhores decisões. Deixa o seu curtido aqui, que curtiu, assina o canal, que isso vai me ajudar a divulgar para outras pessoas o conteúdo, compartilhe com quem também tem funcionários e prestadores de serviço, e eu aguardo você no próximo domingo, às 18h59. Até breve!